Salve, salve, primeirão! Tudo bem com vocês? O professor aqui tá morrendo de saudades. Gente, aqui na parte de Biologia 2 a gente está vendo aí a parte de reprodução humana, né? E já vimos os sistemas genitais seguido das ISTs, né? As infecções sexualmente transmissíveis. Vamos falar nessa aula de hoje sobre o desenvolvimento embrionário humano, né? Até o parto, tá bom? Então a gente vai falar de algumas características aqui que acontecem durante o desenvolvimento, né, a formação do embrião, e vamos falar também aqui sobre parto, né, gravidez e parto, tá bom? Então vamos lá. Bom, segmentação humana. Gleilson, eu sei que a fecundação, ela é o encontro do espermatozoide com o óvulo, né, a fusão, tá, a união desses gametas. E aí eles se unem para formar o zigoto, ou célula-ovo. Beleza, só isso que eu só sei até aí. Eu queria saber o que é que acontece com o zigoto depois, né? Pois bem, o zigoto ele vai sofrer uma série de transformações, certo? E essas transformações são chamadas de segmentação ou clivagem, tá? São sucessivas divisões que o zigoto irá sofrer, né, para poder se transformar em mórula, seguindo de blástula, seguindo de gástula, ok? Então vamos lá. O período de desenvolvimento embrionário e fetal humano dura em torno de 38 semanas a partir da data da última ovulação, ou seja, da última vez que houve a produção do óvulo, né, a formação do óvulo. Né, com o período de segmentação indo da formação do zigoto até o final da segunda semana. A gastrulação e a organogênese indo do início da terceira ao final da oitava semana. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Né? Após a ovulação, com o período de segmentação indo à formação do zigoto, né, essa segmentação aqui é todo o processo onde o zigoto irá, né, sofrer essas sucessivas divisões. Né? Ele será dividido em blastômeros, né, os dois blastômeros irão dar origem a 4, em seguida a 8, até originar uma estrutura, né, denominada mórula. Tá bom? Bom, a gastrulação já seria o processo de formação da gástrula, que vai dar todo o arcabouço interno, né, do corpo aí, do embrião, e a organogênese já é a formação dos órgãos e os tecidos, né, que vão dar origem aí ao corpo, né, do bebê, tá bom? Aqui é mostrando exatamente o óvulo saindo aqui dos ovários, né, após ser produzido pela ovulação, e os espermatozoides se encontrando com o óvulo aqui na tuba uterina, onde vai estar acontecendo a fecundação. Né? Após a fecundação, eu tenho aqui o estágio de 2 células, ou seja, 2 blastômeros começam a se formar. Esses 2 blastômeros se originam para 4, em seguida para 8, e sucessivamente até dar origem à mórula, que é a primeira etapa do desenvolvimento embrionário, até a sua entrada, a sua implantação na mucosa uterina, que nós chamamos de nidação. Beleza? Então vamos lá. Bom, nidação e a formação da placenta. Pensa o que é nidação mesmo? Você falou que é a implantação, né, na mucosa uterina. Exatamente. Né? O óvulo fecundado ele vai se implantar aqui, né, nessa parede aqui da mucosa do útero. Tá certo? Então eu vou ter aí, né, a nidação, tá? O estágio de blastocisto por volta do 7º dia após a fecundação. O embrião implanta-se na mucosa uterina, caracterizando assim essa nidação. O embrião recém-implantado produz o hormônio, né, gonatotrofina coriônica, HCG, que estimula o corpo lúteo a manter os níveis de progesterona e estrógeno, hormônios aqui femininos, né, muito importantes aqui nesse período, elevados, impedindo a descamação do endométrio, ou seja, não há menstruação, porque nós vimos que menstruação é exatamente, né, a descamação, a eliminação desse tecido endometrial aí, certo? E nesse caso aqui não vai haver, né, a menstruação. Então o HCG ele pode ser detectado na urina, né, como acontece nos testes de gravidez, tá bom? Então aqui é a formação exatamente da nidação, né? Essa implantação aí do embrião na mucosa uterina, tá certo? Que já vai começar a se desenvolver. Bom, vamos ver aqui um vídeo, tá? Olha só que interessante aí, ó.
mostrando aí o óvulo, né? Os espermatozoides vão chegar até o óvulo, fecundação. Olha que interessante, gente. O espermatozoide aí tentando entrar aí, tentando atravessar a corola radiata do óvulo, né? Ok. Olha só a fecundação aí. Formação de blastômeros, tá? Como foi mostrado no primeiro slide, né? A mórula, tá? Olha só. E agora a implantação na mucosa uterina. Olha só que interessante, né? Show! Bom, a partir do terceiro mês de gestação, aproximadamente, a produção de HCG diminui, né? E a formação acentuada e a placenta passa a produzir progesterona e estrógeno, garantindo a manutenção do endométrio, né? O endométrio vai manter seus níveis aí regulares e tudo mais, né? E permitindo, assim, a continuidade da gravidez. A gestação ou gravidez, né, dura em média 9 meses, tá certo? A placenta é um órgão formado a partir das vilosidades coriônicas do embrião, né, em associação com a mucosa uterina materna, ou seja, essa mistura aí dessas mucosas vai dar origem a essa placenta, né? Está relacionada a várias funções. Gleus, por que a placenta é tão importante para a criança? Primeiramente, nutrição, né? A criança, quando está dentro da placenta, ela vai receber nutrientes específicos, certo? Para ela mesma, né? No caso, para a sua alimentação. Vai realizar também as trocas gasosas, ou seja, o bebê ele vai estar respirando, graças à ajuda da placenta aqui, né? A excreção também, a liberação aqui dos resíduos, né, da criança, né? A produção hormonal e ainda a defesa imunitária, ou seja, são várias as funções específicas aqui que essa estrutura, né, ela representa aqui para a criança. Tá? Aqui é mostrando, né, o cordão umbilical, ó, ligando a criança exatamente aqui à parede uterina, né, e aqui a placenta, ó, tá certo? Onde serão realizadas exatamente aqui a nutrição, as trocas gasosas, né, a proteção da criança e etc, né? Aqui mostrando uma foto, né, do bebê aqui envolvido aqui pela placenta. Tá ok? Bom, aqui é mostrando, né, por onde os excretas e o dióxido de carbono são liberados pelo bebê, né, o oxigênio e nutrientes, né, e hormônios que chegam para o bebê, tá certo? Ou seja, a função do cordão umbilical é muito importante porque ele vai estar realizando essas trocas aí, né, entrada e saída de substâncias, né, e de excretas, tá bom? O feto comunica-se com a placenta por meio do cordão umbilical, né? A gente já mostrou aqui. Não há, em condições normais, mistura entre o sangue do embrião e o sangue materno na placenta, tá? É a proximidade entre as circulações embrionárias e maternas que permite a difusão de substâncias entre mãe e filho, ou seja, as trocas de substâncias aí entre a mãe e o filho, né, vão estar relacionadas aqui, tá? Na ocasião do parto, a musculatura uterina se contrai, né, de forma rítmica para expulsar o feto. Essas contrações são estimuladas pelo hormônio ocitocina, liberado pela hipófise posterior, denominada neurohipófise. Gente, a ocitocina, ela é um hormônio tão importante, conhecido também como hormônio do amor, tá certo? Aquele abraço, né? Aquele momento que você às vezes não está esperando receber um abraço, você fica assim, poxa, eu fiquei tão feliz com o abraço dessa pessoa. Isso significa que a ocitocina está sendo liberada aí e você está sentindo aquela sensação de bem-estar, tá? Mas aqui, relacionado à gravidez, a ocitocina, ela também, né? Ela tem uma participação muito importante, tá certo? Ela vai facilitar aqui essas contrações, tá certo? Ela vai também comandar aqui as glândulas, mandar lá estímulos para as glândulas mamárias produzirem o leite materno, ou seja, uma glândula endócrina, né?
um hormônio, na realidade, tipo, produzido por uma glândula endócrina que vai lá, né, atuar em uma glândula exócrina. Olha só que interessante, né? Então tudo isso aqui é importante, né? A importância desse hormônio aqui, tá? No período aqui de gravidez da mulher. Bom, aqui já é mostrando o embrião, né? As primeiras aqui formações aqui dos bracinhos, das perninhas. Mais uma vez, né? A placenta aqui, ó, certo? Aqui a gente tem a bolsa amniótica, certo? Que de uma certa forma também vai proteger aqui o embrião, né? O saco vitelínico, que aqui é cheio de nutrientes, né? E algumas partes já da criança que já estão sendo formadas aqui, ó. Tá bom? Cerca de 5 semanas após a fecundação, os braços e pernas do embrião já são evidentes e começam a apresentar contrações musculares, né? Ou seja, eles já começam a se mexer aí, tá certo? Tanto os bracinhos como as perninhas, né? Na 9ª semana de vida, né, o final do 2º mês, o embrião já tem cerca de 2,5 cm de comprimento e a aparência tipicamente humana. Nessa época surgem células ósseas, né, os osteoblastos, que são as células mais simples, as primeiras células aí do tecido ósseo que vão se diferenciar e transformar em osteócitos, posteriormente osteoclastos, né, e suas cartilagens, né, indicando o início do processo de ossificação, ou seja, vai estar acontecendo aqui a troca, né, da cartilagem pela parte óssea, tá bom? A gente tem a formação dos ossos, né, e o embrião passa a se chamar de feto, tá? Então, a partir desse momento aqui, né, que nós temos a troca da cartilagem pelo osso, podemos dizer assim, nós temos aí a mudança já de embrião para feto, tá bom? Bom, aos 5 meses, o feto humano tem cerca de 20 centímetros de comprimento e pesa aproximadamente 500 gramas. Aos 7 meses, o feto já apresenta boas chances de sobrevivência, né? Se porventura ocorrer o seu nascimento prematuro. O que é um nascimento prematuro, Gleison? É quando a criança ela nasce cerca de 7 meses, 8 meses, tá? Ou seja, 2 meses antes, né, do 9º mês aí, tá bom? Então, assim, a criança pode nascer bem, Gleison? Pode, mas é muito preocupante, né? A gente tem que ficar sempre, requer maiores cuidados, né? A criança ainda está terminando sua formação, né? Os ossos são muito frágeis, tá bom? Então observe aqui as fotos aqui de uma criança prematura, tá? Bom, neurulação. Também uma característica embrionária aqui, né? Na 3ª semana de desenvolvimento, por volta do 18º dia de desenvolvimento embrionário, células ectodérmicas dorsais, por indução da notocorda, tornam-se mais altas e passam a constituir uma camada celular mais espessada, denominada placa neural. Tá? Tem-se o início da neurulação, que representa a primeira fase da organogênese. Ou seja, gente, essa placa neural aqui, como o nome já está dizendo, né, ela vai dar origem aí, né, a toda essa região aqui do encéfalo, né, do sistema nervoso e etc. Olha só, né, a notocorda passando aqui pelo meio aqui dela, ó, certo? A notocorda, gente, ela vai meio que sustentar aí, né, o nosso sistema nervoso. A notocorda ela vai dar origem à coluna vertebral, né, e o tubo neural, né, o tubo nervoso dorsal, ele vai dar origem aí ao sistema nervoso. Então, quando está se formando lá no embrião, né, a coluna vertebral ela está em desenvolvimento, óbvio, né, e ela ainda é chamada notocorda. Depois ela passa a se chamar de coluna vertebral, tá bom? E a placa neural, né, ela vai ficar exatamente sustentada aí pela notocorda, tá certo? Aqui é mostrando a placa neural, ó, né, que está sendo formada aí, tá bom? Bom, organogênese geral. Eu coloquei aqui organogênese geral, porque aqui eu tenho uma formação de chifres, algumas coisas que não tem na espécie humana, tá certo? Então vamos ver aqui. Primeiramente eu tenho aqui os 3 folhetos embrionários, o ectoderma, o endoderma e o mesoderma, tá certo? Que vão dar origem aí às partes corporais. Por exemplo, o ectoderma, conjunto de células que forma tudo que está por fora do corpo, tá certo? Então a gente tem o que? O tubo neural, né, que vai ser formado aí pelo ectoderma, a epiderme da pele, a primeira camada da pele, né? O tubo neural, no caso, vai originar o sistema nervoso, né? As glândulas salivares, sudoríparas, mamárias, todas serão produzidas aí, né, pela ectoderma também.
o esmalte dos dentes, os olhos, unhas, pelos, né? Em aves, por exemplo, as penas, tá? As mucosas, a mucosa da boca, do nariz e do ânus, ou seja, tudo isso aqui será produzido por células, né, que estão na parte externa do corpo, a ectoderma, vai dar origem a tudo que é de fora do corpo, né? A mesoderme, ela vai dar origem ao que está entre o fora e o dentro, tá? Por exemplo, vai originar aqui músculos, sangue, cartilagens, ossos, né, rins, útero, bexiga, né, determinados órgãos que estão aqui dentro do nosso corpo, né, o celoma, a derme da pele e a endoderma ou endoderme, que é responsável por produzir tudo que está por dentro do corpo. Ela vai originar algumas glândulas aqui endócrinas, vai originar o timo, o fígado e o pâncreas, né? Vai originar algumas mucosas como o esôfago, do esôfago ao reto, tá? Algumas mucosas respiratórias, né? O tubo digestório, tá? Ou seja, todo o sistema aqui, né? Toda a parte do nosso tubo digestório será produzida aqui pela endoderma, a própria notocorda também, ok? Gravidez. Gente, a gestação ou gravidez em humanos tem uma duração de aproximadamente 266 dias, né, ou 9 meses, tá? E a gravidez na adolescência, né, eu quis colocar aqui, né, como um tópico, só para a gente poder comentar, o nascimento de um filho traz muitas responsabilidades aos pais, tá certo? Né, e familiares. Nem todas as pessoas, sobretudo quando são muito jovens, estão prontas para cuidar de uma criança e educá-la ao longo da vida. A gravidez e os cuidados com o bebê são trabalhosos, né, e tomam bastante tempo. Na adolescência, essas atividades podem prejudicar os estudos, né, e o início de uma carreira profissional. A gente tem que ver aí, né, que uma gravidez muito jovem, ela pode meio que pode causar problemas aí para os jovens, né, para os pais jovens, tá certo? Então, gravidez assim é uma coisa mesmo que as pessoas vão, às vezes se preparam e tudo mais, tá? Bom, o parto. O parto natural consiste na expulsão do feto por contrações rítmicas da musculatura uterina e ocorre ao fim do 9º mês de gravidez, né? Cerca de 266 dias após a fecundação, tá? Nessa época, o feto humano mede cerca de 50 centímetros de comprimento e pesa em média entre 3 a 3,5 kg, né? Bom, no momento do parto, o colo do útero se dilata e a musculatura uterina contrai-se ritmicamente com frequência cada vez maior, ou seja, ele vai tá lá ajudando, né, para que possa ocorrer a expulsão do feto. A bolsa amniótica se rompe e o líquido dela contido extravasa pela vagina. Tá? O feto é gradualmente empurrado para fora do útero pelas fortes ondas de contração da musculatura uterina. A vagina se dilata e permite a passagem do bebê. Então, começa aquele processo lá da dor do parto, né? Que a mulher começa a ficar lá fazendo força, né? Mesmo ocorrendo essas contrações aqui no útero, né? Fazendo com que o bebê seja expulso. Tá? Os primeiros momentos aqui, quando já surge a cabecinha do neném, né, os médicos começam a ajudar lá a retirar essa criança e a mãe ainda continua fazendo, né, essa força para empurrar, tá bom? E depois vem só a felicidade, né, gente? Olha aí, né, que show! Vamos ver aqui um vídeo aqui. A gravidez por dentro. Eita, o parto normal. Antes do parto, o corpo produz menos progesterona e aumentam os níveis de outros hormônios. As prostaglandinas amaciam o colo do útero e a ocitocina provoca as contrações. As contrações do trabalho de parto são ritmadas e doloridas e vêm cada vez mais fortes. Os músculos verticais uterinos se tensionam e fazem o colo do útero abrir. Os músculos no alto do útero contraem e relaxam, empurrando o bebê para baixo. O tampão, uma camada de muco que fecha o colo do útero, pode ser eliminado alguns dias antes ou então no meio do trabalho de parto. Quando a bolsa rompe, o líquido amniótico escapa, às vezes em grande quantidade, às vezes aos poucos. O colo do útero começa a dilatar e ficar mais fino.
Quando a dilatação chega a 4 centímetros, começa a fase ativa do trabalho de parto, com contrações mais fortes e frequentes. Com 8 centímetros, começa a parte mais dolorida do parto. A dilatação é considerada total quando chega a 10 centímetros e pode surgir aí uma grande vontade de fazer força. Isso quer dizer que começou a fase expulsiva do parto. A cada contração, o bebê desce mais. Os ossos da cabeça se aproximam para que ele passe pelo canal de parto, que é estreito. A cabeça do bebê fica visível por fora. Está chegando o grande momento. Com mais algumas contrações e um pouco de força, aparecem o rosto, os ombros e o resto do corpo. Na terceira e última fase do parto, a placenta se desprende e sai. O bebê começa a respirar sozinho e a incrível aventura do parto termina. Olha aí, hein? Que show, né, Gleilson? Quer dizer que o bebê ele começa a respirar só depois, sozinho, só depois que ele sai de dentro da mãe, né? Exatamente. Bom, a parte fetal da placenta desprende-se da parede uterina e é também expulsa através da vagina, juntamente com o sangue proveniente do rompimento dos vasos sanguíneos maternos. Nesse momento, o parto assistido, né, o cordão umbilical que liga o feto à placenta é cortado e amarrado, tá certo? Com o desprendimento da placenta, o gás carbônico acumula-se no sangue do recém-nascido, né, o que estimula os centros cerebrais, tá, que controlam a respiração. Esses centros induzem o sistema respiratório do recém-nascido a funcionar pela primeira vez, tá? E ele respira com seus próprios pulmões. Olha só que interessante, né? Aqui é mostrando o corte aqui, né, do cordão aqui umbilical, ó, tá? Bom, o períneo é a região que fica entre a vagina e o ânus da mulher, tá? É um local que merece uma atenção maior no parto normal, pois pode ocorrer laceração, tá? Uma ruptura quando a cabeça ou ombros do bebê passam. Ou seja, essa região do períneo aí, né, essa musculatura que fica entre a vagina e o ânus, ela é muito sensível nesse período, né? E quando a criança for nascer, pode ser que ocorra aí, né, uma abertura, uma laceração, como está falando aqui, né, nessa região, tá bom? Então assim, ó, só mostrando, né, a abertura vaginal, na hora que o bebê já está saindo, ó. E aqui é o local de uma possível, né, episiotomia. O que é que significa uma episiotomia, Gleison? É um procedimento que ocorria muito antigamente para aumentar o canal por onde o bebê passa, né? Mas hoje em dia é pouco indicado. Ou seja, eles faziam aqui uma incisão para aumentar esse local, no caso, para a criança passar. Tá? Ou seja, eles cortavam essa região aí do períneo, certo? Para facilitar aí a passagem da cabeça da criança. Tá bom? Para minimizar as chances disso acontecer, a mulher pode preparar o períneo para a passagem do bebê, tá? Com alguns exercícios, né? A musculatura do períneo vai ficando elástica e o indicado é começar entre 34 e 36 semanas antes do parto. Assim, há uma distinção elástica e não ruptura muscular. Ou seja, a mulher começa a massagear essa região do períneo, tá? Para que possa facilitar aí, né, para quando a criança for sair, tá bom? Bom, aqui é mostrando, né, o parto cesariano. Vamos lá. Se o parto natural não ocorre, tá, devido à falta de contrações uterinas, né, tem mulheres que têm problemas de contrações, né? Elas ficam lá fazendo força, empurrando, né, aquela dor intensa e nada da criança sair, e ela tem, né, essas contrações, elas não são suficientes para estar empurrando, né, o feto. Então, a mulher pode recorrer a uma cirurgia, né, onde ela vai fazer uma incisão aqui no abdômen para retirar a criança, né, e aí a gente chama essa cirurgia de cesariana, tá certo? Quando o feto é muito grande para passar pela pelve da mãe, pode-se recorrer a uma intervenção cirúrgica, conhecida como cesariana, né? Nessa cirurgia é feita uma incisão na parte baixa do abdômen, tá, da gestante, de modo a expor o útero, tá? Esse eixo aberto, né, e a criança é retirada juntamente com o cordão umbilical e a placenta, né? Em seguida, os cortes cirúrgicos são fechados, né, por suturas. Então aqui, ó, você observa que o corte foi feito aqui nessa região aqui abaixo do abdômen, né? Foi posto o útero, né, para fora
e aí começaram então a puxar a criança por esse local, tá? Lembrando que a cesariana aqui é quando a mulher tem problemas de contrações, tá certo? Realmente problemas que não facilitam a expulsão da criança, ok? Vamos ver aqui um outro vídeo. Aqui é mostrando, né, a cirurgia da cesariana. Olha só. Parece fácil, né, gente? Olha só aí, ó. Feita toda a limpeza aí para poder suturar, né? Pronto. Bom, eventos importantes aí, tá? Durante aí o desenvolvimento da criança, tá? 24 horas, primeira divisão do zigoto com formações de 2 células, ou seja, nós temos aí, né, a formação lá ainda antes da implantação, antes da anidação, tá? Você tem aí, ó, tá? A divisão lá dos primeiros blastômeros, né? 3 dias, chegada do embrião à cavidade uterina, né? Então, no 7º dia, nós teremos a implantação do embrião no útero. 2 semanas e meia ocorre a organogênese, né? Ela começa a se formar lá, ou seja, a formação da notocorda e do coração. Olha só, hein? Por 3 semanas e meia ocorre a formação do tubo nervoso, visualização de olhos, orelhas, desenvolvimento do fígado, sistema respiratório e início dos batimentos cardíacos. Tá bom? Aqui é mostrando, né, 1 mês, com 2 meses e com 3 meses. Olha só que fofinho, né, gente? Que lindo, ó. Bom, com 4 semanas, temos a formação dos brotos dos braços, né? Os tronquinhos lá que estão começando a crescer para dar origem aos braços, né, e pernas. E a divisão do encéfalo. Começa aí a separação do cérebro, do cerebelo, né? Tá se formando lá. Com 2 meses, ocorre o início dos movimentos, tá? Identificação de testículos ou ovários e início da ossificação, né? Começa aqui a produção das células ósseas, que eu falei mais na frente. Com 3 meses, já temos aí o sexo identificado e a degeneração da notocorda, já se formando aí a coluna vertebral. Tá? Com 4 meses, a face do embrião assume a aparência humana. Tá? E já no 3º trimestre, né, os neurônios mielinizados e crescimento do corpo. Já começa aí uma intensidade no crescimento do corpo da criança. E após 266 dias, ocorre o nascimento. Né? Vamos ver aqui outro vídeo. Eita, que é vídeo nessa aula, hein? Olha aí. O que é que esse vídeo está mostrando aí? Esse vídeo está mostrando todo o desenvolvimento, tudo que está acontecendo aí da criança até, né, o 9º mês. Olha só. Olha aí, gente, que lindo, ó. O embriãozinho, né? Os brotos dos braços. Os brotinhos das pernas, ó. Já dando origem aí à formação da cabeça direitinho, né? Com os olhos. Que show, né, pessoal?
criança já se mexendo direitinho. Vários movimentos aí, né? Eita. Se preparando para sair já, ó. Já na posição onde vai, né, ser retirada, né? Você vê que ela inverte o corpo lá para poder já ficar na posição já para sair durante o parto, né? Olha aí, que show, né? Muito, muito top. Bom, o teste do pezinho é um exame laboratorial simples que tem o objetivo de detectar precocemente doenças metabólicas, genéticas ou infecciosas que poderão causar lesões irreversíveis, né, no bebê, como por exemplo, retardo mental. Né? Então esse teste ele é muito útil, né, gente? As mães elas requerem esse teste exatamente para ver se está tudo tranquilo com o filho e com a criança. Né? A maioria das doenças pesquisadas podem ser tratadas com sucesso desde que diagnosticadas antes mesmo de se manifestar, né? Antes de manifestar os primeiros sintomas. Né? Então, assim, existem 3 tipos de teste, no caso, o básico, o ampliado e o plus. Ok? Bom, gêmeos humanos. Tá, Gleison, como é que se formam gêmeos, né? Olha só, né? Quando nascem 2 ou mais crianças em uma mesma gestação, né? Fala-se em gêmeos, tá? Estes podem ser tão diferentes quanto 2 irmãos quaisquer. Eu tenho, no caso, gêmeos fraternos, né? Ou gêmeos dizigóticos, ou ainda gêmeos bivitelinos, tá? Ou ser ainda do mesmo sexo e extremamente parecidos, né? Fisicamente, né? Então temos aí, eu tenho gêmeos idênticos, ou monozigóticos, ou univitelinos. Então eu tenho aqui, no caso, gêmeos fraternos, tá? Que são diferentes, tá? Geralmente é um casal, é um menino e uma menina, tá? E eu tenho aqui gêmeos univitelinos que são idênticos, né? Você às vezes não sabe quem é quem, tá? Vamos ver aqui, ó. O que são esses gêmeos monozigóticos, tá? São formados a partir de um único óvulo que foi fecundado por um único espermatozoide, tá? Ocorre, no entanto, uma divisão anormal, tá? Separação de células no embrião, originando 2 indivíduos ocasionalmente, né? Mais de 2, né? Pode acontecer também. Tá? Os gêmeos monozigóticos são do mesmo sexo e geneticamente idênticos. Tá bom? Então aqui, né, mostrando, né, gêmeos idênticos aqui. Bom, e os gêmeos dizigóticos são formados quando a mulher, em vez de liberar apenas um ovócito secundário, tá? Como normalmente ocorre, ela libera 2 ou mais ovócitos ao mesmo tempo, no mesmo ciclo, no caso, né? Sendo cada um deles fecundado por um espermatozoide diferente. Tá, ok? Esses gêmeos não são geneticamente idênticos e podem ou não ser do mesmo sexo, né? Em grande parte, geralmente são diferentes. É um menino e uma menina, tá? Então, olha só aí, né? Bom, a diferença aqui de gêmeos idênticos e gêmeos fraternos, né? Bom, aqui é o único ovo que foi fecundado, né? Que se divide em 2 células, tá certo? Ou seja, o zigoto continua se dividindo, né? E forma uma massa celular que se separa. Observe que essa massa ela vai separar e vai dar origem a 2. Tá? As 2 massas celulares originam 2 indivíduos exatamente idênticos. Ó. Tá? Nos gêmeos fraternos, bivitelinos, né, são 2 óvulos que são fecundados, cada um por um espermatozoide. Tá? E começam assim a se dividir cada um deles. Ó. Tá? 2 massas de células originam 2 gêmeos fraternos independentemente, né? Ou seja, independentes. Eu tenho, portanto, aqui gêmeos diferentes, ok? E nós temos casos também de gêmeos unidos, tá? Em casos raros, né, os gêmeos monozigóticos podem nascer ligados por uma parte do corpo. Né? Os mais famosos gêmeos unidos foram os irmãos Chang e Eng,
tá? Nascidos em 1811 na atual Tailândia, que eram ligados pela região torácica, né? Ó, essa região aqui, tá? Você nota aí que eles são pregados, né? Pelo tórax aqui. Bom, eles ficaram conhecidos como os irmãos siameses, tá? E ganharam a vida exibindo-se para plateias dos Estados Unidos, onde moravam, né? E casaram com duas irmãs. Ao morrerem em 1874, a autópsia revelou que havia ligação entre seus fígados, tá? Aqui é mostrando, né, como é que ocorre a formação de gêmeos siameses. Bom, a gestação normal de indivíduos univitelinos, tá certo? E aqui também, gestação de siameses. Note que é a mesma coisa, tá? Ocorre até o 9º dia, né, a divisão aqui celular, e aqui começa a ocorrer por volta do 12º dia, tá certo? Os embriões são separados, e aqui no caso os embriões, eles são juntos, né, acabam ficando unidos aqui, ó. Tá? E nós temos aqui algumas ligações, aqui alguns casos de gêmeos siameses ligados, né? Pelo tórax, né? Aqui pela região do abdômen e aqui ainda pelas costas, ok? Pessoal, valeu aí, tá? Fiquem com Deus, um abraço e estudem. Valeu!